Agora, a questão da bomba atômica, né, que o Ítalo comentou oportunamente. A Rússia tem, a França tem, o Irã tem ou quer ter, Israel tem, embora não admita, muito provavelmente, né, que tem, todo mundo sabe. O que existe de divergência é a data exata em que esse artefato foi construído. Estima-se que o artefato tenha sido construído, o primeiro artefato israelense, tenha sido construído ali em 71, 72, mais ou menos ali. A decisão de construir o artefato foi tomada logo após a Guerra dos Seis Dias, em 67. Então, vários países têm. Vários países têm. O Brasil, infelizmente, assinou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Uma pena. Durante 30 anos, o nosso país se recusou a assinar esse tratado, desde 68 até em 98. Aí, em 98, Fernando Henrique veio e assinou o TNP. Acredito que todos aqui concordam que o Brasil deve sair do TNP. Eu estou de acordo. E o que eu não vejo, e aí eu vou levantar a lebre, o que eu não vejo é um exame dessa decisão nos três níveis. Os três níveis, porque essa decisão teria consequências em três níveis. E eu só vejo o pessoal falar de dois níveis. O nível global, o nível continental e o nível regional. No nível global, qual seria a consequência mais imediata do Brasil se retirar do TNP? Conselho de Segurança da ONU convocaria uma reunião e aprovaria um pacote de sanções contra o Brasil, igual aprovou contra o Irã em 2009. Então, o Conselho de Segurança baixaria ali um pacote de sanções proibindo todos os países membros da ONU de vender para o Brasil qualquer material ou equipamento que pudesse contribuir para o nosso programa nuclear, tomando como referência o pacote de sanções que foi aprovado em 2009 contra o Irã. Então, essa seria a consequência de nível global. Um pacote de sanções em cima da gente, mais ou menos severo. Talvez, pelo fato do Brasil ser um país mais forte, maior, talvez o pacote fosse até mais severo. Todo mundo fala disso, desse nível global. A nível continental, problema com os Estados Unidos. Muito provavelmente não, com certeza, porque isso é política de Estado, não é política de governo. Eu vi alguns olavetes dizendo que a política dos Estados Unidos com relação ao Brasil nessa matéria nuclear mudaria com Donald Trump. Não muda. Isso aí tem que passar pelo Congresso. Tem certas políticas do Estado norte-americano que não mudam, seja quem for o presidente, que é a política permanente do Estado. O presidente pode ser democrata, republicano, o que for. O Congresso vai lá, aprova leis e o presidente tem que seguir em matéria de política externa. Então, com certeza, o governo americano também aprovaria, por conta própria, um pacote de sanções contra o Brasil. Algum tipo de embargo comercial, talvez um corte, uma redução da cooperação em alguma área técnica que for e tal. Esse é o nível continental, a situação examinada, né, das suas repercussões continentais. Tomando como referência a espionagem norte-americana que existia em cima do nosso programa nuclear nos anos 70, 80. Tem documentos a respeito disso. O Brasil chegou a ter um programa para fabricar sua bomba atômica clandestinamente, foi o chamado Programa Nuclear Paralelo. Tinha esse nome porque não aparecia no orçamento, era abastecido por uma verba secreta que não aparecia no orçamento geral da União, as chamadas contas delta. Então, o Brasil tomou essa decisão ali no finalzinho de 1978, outubro de 78, de fazer a sua primeira bomba atômica. Foi feita uma divisão de tarefas entre Exército, Marinha e Aeronáutica, e o americano descobriu essa intenção mais ou menos ali por volta de 1983, 84, a CIA descobriu.
e começou a fazer a marcação cerrada. Houve, inclusive, um caso notório de um engenheiro que está vivo até hoje. Eu publiquei esse relatório na minha página. Um engenheiro que foi demitido do Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares porque estava passando informação para o Serviço Secreto Americano. Esse cara foi desmascarado e demitido em 1985. Eu publiquei esse relatório do Serviço Nacional de Informações na minha página, só que eu cobri o nome dele. É um cidadão que ainda está vivo, inclusive. Foi exonerado. Teve sorte. Em outros países, eles matam. Aqui a gente dá mole. A gente põe para fora. Em outros países, o traidor é fuzilado. Então, tomando como referência esses acontecimentos, ia ter uma consequência de nível continental, um estremecimento das relações Brasil-Estados Unidos. Dá para segurar também. O Brasil, por ser um país grande, tem uma população grande, um território bem abastecido, sortido em recursos naturais, ele tem condições de edificar uma economia em bases autárquicas, corporativas. Tem condições. A questão é decisão. Decisão em foco no longo prazo. Agora, o que eu não vejo ninguém examinar são as repercussões a nível regional. Não vejo ninguém lembrando disso. Do nível global e continental, muitas pessoas lembram, mas poucas pessoas lembram de que seria necessário também gerenciar as repercussões a nível regional, ou seja, a nível de América do Sul. O Brasil teria que tomar muito cuidado para que essa decisão não fosse interpretada pelos países vizinhos como uma ameaça. Porque vamos lembrar, além do Brasil, a Argentina também domina o ciclo do enriquecimento do urânio. Brasil e Argentina são os únicos países da Iberoamérica que têm a capacidade de construir uma bomba atômica, porque dominam por completo o ciclo de enriquecimento de urânio. Então, o Brasil precisa deixar muito claro, na sua doutrina de emprego do armamento nuclear, tem que deixar muito claro o seguinte: só vai usar armamento nuclear contra países nuclearmente armados ou países que no seu território abrigam armamento nuclear de terceiros países. Como, por exemplo, a Holanda não tem bomba própria, mas tem a bomba do americano lá dentro, o míssil do americano ali. E se o Brasil não fizer isso, a tendência dos países vizinhos vai ser ou construir sua própria bomba atômica, no caso da Argentina, que tem a capacidade de fazer, ou requisitar proteção nuclear de uma potência extra-regional. Aí complica tudo. Você vai ter Rússia, China, Estados Unidos colocando mísseis nucleares em países vizinhos que requisitarem essa proteção contra nós. Que é essa tendência. Se o Brasil não deixar muito claro na sua doutrina de preparo ao emprego de armamento nuclear, não deixar muito claro que só vai usar em legítima defesa e só vai usar contra países nuclearmente armados ou que abriguem no seu território armas nucleares de potências externas, o Brasil não deixar isso muito claro por escrito, a tendência dos países vizinhos vai ser essa. Vai ser ou construir seu próprio artefato nuclear, a Argentina tem a capacidade de fazer, ou no caso dos países menores aqui da região, a tendência vai ser requisitar a proteção dos Estados Unidos, ou da Rússia, aí no caso da Venezuela, que é mais próxima da Rússia, da China, sei lá, aí complica tudo. Aí você tem a nuclearização do continente, do subcontinente sul-americano, que não interessa para nós. Eu não vejo ninguém lembrando desse nível regional. Eu só vejo o pessoal lembrando ou dos Estados Unidos, claro, que seria a maior força de oposição a um Brasil nuclearmente armado, ou da questão ali do Conselho de Segurança da ONU. Tem que lembrar dos vizinhos. Eu falo isso com base na corrida nuclear Brasil-Argentina dos anos 70 e 80. Quem pega os documentos do SNI, os relatórios de inteligência das Forças Armadas do Brasil nessa época, vai ver que nos anos 70 e 80 o Brasil e a Argentina viviam
se espionando, se bisbilhotando para ver quem conseguiria fazer a bomba primeiro. Havia uma corrida velada, não era uma coisa declarada, mas havia uma disputa velada para ver quem seria o primeiro a construir o seu artefato. A Argentina estava muito adiantada ali e o Brasil estava ali correndo atrás da bola. Então, esse é um cuidado que nós temos que tomar. Eu sou favorável, claro, né? Acho que o Brasil deve sair, sim, do TNP, mas deve sair cuidando das repercussões nos 3 níveis: né? Nível global, nível continental e nível regional aqui, sul-americano. Eduardo, tu falou isso aí.